E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo e este sujeito ali que eu tô apontando com o meu mindinho é o Mestre do Terror. E esse é o vídeo no qual eu vou finalmente trazer as minhas impressões sobre o grande almanaque Disney. Não faz tanto tempo assim, eu postei um vídeo aqui no canal mostrando a aquisição de 2 edições do Grande Almanaque Disney e uma edição do Zé Carioca Essencial. Aquisições de coleção, né? O essencial do Zé Carioca, na verdade. E aquisições de ocasião, não de coleção, que eu fiz por estarem lá, por estarem à mão, e eu quis experimentar o Grande Almanaque Disney, do qual eu tenho ouvido falar, tenho visto por aí, né, com um preço que para mim oscila entre o aceitável e o caro demais, mas agora, depois que eu finalmente consegui ler uma edição da qual eu paguei bastante barato, né? Quando vi o preço que está sendo vendido aí, normalmente eu vi que eu paguei bem barato. Eu acho que o preço normal, vamos dizer assim, que tem se cobrado por aí, nem é um preço caro. Eu ouvia falar muito do Grande Almanaque Disney, um misto de crítica e elogio. Uma das coisas que eu ouvi que mais me impactaram e que mais fez com que eu demorasse em ter interesse em adquirir é que as histórias oscilavam muito. Normalmente era uma história boa e as outras bem fracas. Pois bem, algumas coisas são verdade. Eu li, né? É uma publicação da Culturama, tem uma capa, né, cartonada, tem até um vernizinho na capa aí. As capas são bonitas, normalmente são bonitas. É um bom número de páginas, né, a edição. As edições têm um bom número de páginas, tem quase 200 páginas, o que é legal. A Culturama tem uma qualidade tanto no gráfica, no papel, quanto na colorização. Os artistas envolvidos, material normalmente italiano, né, a arte é muito bonita na maioria das vezes, é muito aceitável. Então, nesse sentido gráfico, nada a reclamar, não destoa de nada que eu tenha lido da Culturama até hoje. Mas vamos falar do almanaque em si. Eu vou começar primeiro confirmando que realmente eu tô lendo o outro, eu comprei 2, eu estou lendo o outro, e este eu já li e decidi fazer vídeo logo com ele. Realmente tem uma história que é a principal, mas é a principal em todos os sentidos, porque eu já comentei aqui num vídeo anteriormente que às vezes a história que a editora considera a principal do quadrinho não é nem de longe a melhor história do quadrinho. Você vai ler e descobre que há outros materiais no quadrinho que são bem mais interessantes, né, na revista do que aquele quadrinho que a editora decidiu destacar. Mas nesse caso não, né? E pelo que eu pude ver do outro que eu tô lendo, realmente não. Há mesmo uma história que é o grande destaque, que é a melhor história disparada da edição, e depois há outras histórias. Eu vou começar por essas outras histórias rapidinho, para depois me concentrar naquela que é realmente a história principal, tá? Nesse daqui há um material bem variadinho assim, né? Eu ainda não observei se no outro a mesma situação se repete. Há uma história do Donald e o Peninha, né? A Lista de Encrencas, que tem roteiro do Giorgio Fontana e desenhos do Luca Ussai, e é uma boa história, é uma história divertida, cara, me surpreendeu, eu achei engraçada a história, normalmente não esperaria nada de uma história assim. Depois há uma história que inclui o Indiana Pateta e Horácio, né, as difíceis peças de reposição, né, roteiro do Maximiliano Valentini, e desenhos do David
Boldani, e essa história me surpreendeu. Olha a minha ignorância. Eu imaginava que o Indiana Pateta era simplesmente o Pateta estilo Indiana Jones, né? Mas aqui o Indiana Pateta, num dado momento da história, encontra nada mais, nada menos que o Pateta. Eles não são a mesma pessoa. Isso me deixou bem perplexo. Mas a história em si é bem fraca. Aí há uma história desse grupo aqui, ó, a Área 15. Essa história me dividiu. É uma história longa, tá? Ocupa todo o final da revista, tem muitas páginas. E essa história me dividiu, cara. Eu passei por momentos em que eu achei ela meio chata, meio didática demais, né, no começo da história, sim, mas à medida em que ela foi evoluindo, a história foi pegando um certo corpo, um certo ritmo e foi ficando interessante. Eu terminei de ler com a impressão de que não é uma grande história, não são grandes personagens, principalmente se todas as histórias com eles têm essa pegada, mas também tão longe de ser ruins, e embora fique claro que a história quer passar uma mensagem, que tem um cunho de certa maneira didático, né, na história, que eu suspeito que em todas as histórias desse grupo de personagens isso aconteça, essa mensagem consegue ser passada de maneira divertida. Então, digamos que ficou ali, no bem aceitável, no bem satisfatório, né, a história. Me chamou a atenção uma questão aqui, né, cara? Tem 2 sobrinhos do Donald aqui, no grupo, né, nesse grupo, a turma da Área 51. Tem o Guinho, o Luiz, e o Luizinho não tem o Zezinho. Eu achei tão estranho. Tipo, não tô sabendo de alguma coisa. Então, o que houve com o Zezinho? O Zezinho não é mais sobrinho do Donald? Ele não existe mais? Por que ele não faz parte desse grupo? Eu não sei, não faço ideia. Não fui procurar saber. Tá? O roteiro dessa história é do Marco Núcio, desenhos do Libero Hermetti. Mas duas coisas me chamaram a atenção. Uma eu já falei, foi como a história foi evoluindo de uma maneira até se tornar até agradável para eu, né, para eu poder ler e tal. Eu acabei até curtindo. E a outra foi essa questão do Zezinho não fazer parte da tal turma da Área 15. Não conheço nada sobre essa turma, sobre esses personagens em si, então deve haver alguma explicação que simplesmente me escapa. E aí vamos à história principal. A história principal tem roteiro do Marco Nucchi, de novo, e desenhos do Cast, né? E é O Pesadelo da Ilha Coral. E, meus amigos, que puta história! Muito boa, eu curti demais. Não é à toa que o Mickey foi, aos poucos, tomando o lugar do meu antigo personagem predileto, que é o Zé Carioca, né? Sempre fui muito fã do Zé Carioca, no que se referia a Disney. Ainda gosto muito dele até hoje, mas à medida que eu fui descobrindo esse Mickey detetivesco, esse Mickey aventureiro, cara, não tem comparação. E esse material aqui contido, O Pesadelo da Ilha Coral, cara, é muito bom. Tem muita, como é que eu vou dizer? Tem muita referência, tem muita mistura nessa história e muito bem bolado. O roteiro é envolvente demais. O Mancha Negra, que, como eu sempre digo, não canso de ficar surpreso dessa questão dele aparecer sem o lençol dele, né? Sem o capuz, se vocês preferirem, né? Ele simplesmente encontra uma loja do nada, uma loja que aparece do nada, aonde o vendedor lhe oferece uma carta que tem uma pena que é capaz de fazer tem atributos mágicos, e da mesma maneira um capuz, né, ou se preferir um manto, né, que também
tem capacidades sobrenaturais, como por exemplo, nunca ficar longe do Mancha, ele sempre vai voltar pro Mancha, onde quer que o Mancha esteja. Velho, esse começo já me lembrou, por exemplo, Trocas Macabras do Stephen King, onde tem o lance da loja lá do cara, né, que fica fazendo trocas. Não creio que seja uma referência direta, não creio que tenham exatamente bebido nessa fonte, mas também não duvido. E aí vamos pro Pesadelo da Ilha Coral em si. É complicado não querer dar spoiler da história, mas pelo menos um eu vou ter que dar, que é o fato, e já vou dar direto assim, não vou enrolar muito, que é o fato de que o Mancha Negra fica preso nesse presídio da Ilha Coral e através desse artifício mágico da carta e tal, ele troca de lugar com o Mickey, né? O Mickey passa tipo a viver no corpo do Mancha Negra, todo mundo vê o Mickey como Mancha Negra e o Mancha Negra no corpo do Mickey. E o Mickey vai para a Ilha Coral, né? Porque o Mancha Negra foi preso nessa ilha. E cara, aí sim essa história lembra no clima, ou pelo menos pra eu, né? Pode ser que outra pessoa não tenha a mesma impressão, mas essa história me lembrou muito Um Sonho de Liberdade, né? Que é um conto fantástico do King, tem um filme fantástico também, e me lembrou demais em vários aspectos. Aí o Mickey tá na prisão, ele precisa encontrar uma maneira de sair, de se libertar desta prisão, para poder confrontar o Mancha, para poder pegar sua vida de volta. Ali ele conhece outros prisioneiros, ele interage principalmente com um deles, ele descobre segredos sobre essa prisão, ele precisa trabalhar pacientemente para construir a sua fuga. Isso tudo num roteiro que não fica cansativo, não fica apelativo demais, não fica pedante, se desenvolve gostosamente. Você vai lendo e não tem vontade de parar. Eu li muito rápido, eu adorei. E numa arte que ficou fantástica, cara, fenomenal. Eu não tenho ressalvas a fazer. É um material excelente, arte muito bem feita, colorização muito bem feita e roteiro impecável. Né? É um roteiro que não fica a dever em nada a qualquer outro roteiro que eu tenha lido, qualquer outra história que eu tenha lido, com qualquer outro personagem de qualquer gênero que eu tenha lido. Um roteiro, quando é bem escrito, quando é bem desenvolvido, ele tem esse poder, né, cara, pode ser a história de uma batata, né? Se a coisa for bem escrita, ela vai te capturar e vai te levar. Eu não vou dar mais detalhes da aventura em si, eu não vou contar mais coisas sobre isso. Eu não tenho ideia se essa história, por exemplo, foi publicada em alguma outra revista da Culturama ou só saiu no Grande Almanac Disney. Eu só sei dizer que o Grande Almanac Disney acabou me surpreendendo por causa disso. É muito cedo, você só leu uma edição, outras edições podem ser bem decepcionantes. Inclusive a que eu tô lendo agora pode vir a ser, né? Mas a gente tem que falar das primeiras impressões. E a primeira impressão realmente é verdade que há aquela oscilação, que aliás não é só do Grande Almanac Disney, em quase todas as publicações Disney, seja no de que editora for, tem uma baita oscilação no nível de qualidade das histórias. Realmente há alguma, mas é menor do que eu esperava. É possível até se divertir com algumas das outras histórias, e essa história principal aqui, Pesadelo da Ilha Coral, é impecável e recomendadíssima. É o tipo de material Disney que tem me feito realmente, de verdade, voltar a gostar, ou melhor, começar a gostar muito do material da Disney, seja da Culturama, seja da Abril. Recomendo demais, se você tiver a oportunidade, leia, não perca, é muito bom. E se você gostou desse vídeo, like pra mim e pro Mestre do Terror.